Oi, bom dia. Bom dia. O café da manhã estará pronto em breve. Muito obrigado. Vária? Alô, bom dia. Eu gostaria de saber as condições para o refinanciamento do crédito. Sim, sim. É Dmitry Olegovich. Isso. Como assim, impossível? Do que você tá falando? Rendimento instável? Vocês ficaram loucos, é? Já tá ótimo, obrigado. Muito obrigado. E traz a conta imediatamente, por favor. Como vão as coisas? Ainda sem novidade. O tempo tá passando. Sim, eu sei. Não posso ajudar. Estão te vigiando. Haja discretamente por conta própria. Entendo. Mais uma coisa. Se não der certo, o problema do assassinato é só seu. Tudo bem.
Bom apetite. O café da manhã está pronto. Oi, Dima. Oi, me escuta. Eu posso ir hoje, então? Agora é um bom momento? Bom, claro, venha. Kostya. Bom apetite. Varia, o que estava procurando hoje de manhã? Eu queria ver o álbum. Ah. E o que há de interessante nesse álbum? Eu pensei que tinha fotos suas com a minha mãe. Ah, entendi. E você sabe que mentir é errado, né? Sim. Uhum. Da próxima vez que você quiser pegar algo nesta casa, pergunte antes se pode. Certo? A coisa que você quebrou hoje era muito valiosa. Quem é? Abra a porta, eu sou da polícia. Ah, claro, e eu sou uma bailarina. A polícia sabe o número do apartamento e não conseguiu pensar nada melhor, é? Seu bêbado. Muito obrigado. Tava delicioso. Entendo que você diz isso por educação. Não, por quê? Se você visse a minha cara feliz agora, você não diria isso. Uma pena que eu não vejo. Bem, me imagine como um grande porquinho rosa e bem satisfeito. Sim, mas porquinhos não falam, só grunhem. Eu posso grunhir. É mesmo? Oi, Dima. Tá, pode subir, eu tô aqui. Oi.
Oi. Tava tudo aberto. Olha, aqui é bem aconchegante. Obrigada. Você tá ótima. Tá tudo bem mesmo? Eu até senti a sua falta. Obrigada por trazer as coisas. Bom, Estava com tanta saudade que trouxe as coisas? quem é? Você não tá sozinha aqui? Sim, ela não tá sozinha. Isso te incomoda? Te surpreende? Na verdade, eu queria dar uma palavrinha com você. E olha, um assunto bem sério. Se você acha... Nada, nada. Falem. Estamos entre amigos. Vamos. Não é nada demais, ele é meu vizinho. Ele está doente. E eu simplesmente o ajudo. Doente? O que ele tem? Ele não está doente, ele não pode sair do quarto. Escuta, então talvez a gente possa conversar em um lugar mais apropriado. Tudo bem. Eu preciso me trocar. Tá bom, então. Eu vou lá buscar as coisas que faltam trazer e te espero lá embaixo, tá? Entendido. Um silêncio absoluto. Para mim pareceu uma eternidade. Eu não sei quanto tempo durou. Talvez alguns segundos. Mas para mim foi uma eternidade. Eu não sei porquê, mas eu percebi que era o chefe. Mas o que realmente me cativou foi a atitude dele comigo. Eu sentia como se estivesse ao lado de um homem. Um homem no sentido pleno da palavra, como se ele fosse o meu homem. Eu me sentia como se Qual é o estivesse nome do atrás de uma programa? parede de pedra. Mais uma vez, fui convidada. Duas no esposas. Cosmos. Houve um concerto e quando acabou, estávamos sentados juntos no camarim conversando sobre todos os tipos de assuntos. Mas pode Então, ter duas eu percebi esposas? que tínhamos muitas coisas em Essa comum. é a sexta E dele. Ele realmente era um bom homem. Disse como algo eu de já havia errado? constatado. E então, tive Ele aquela é sensação produtor. de me sentir protegida e ela poder ama ter em ele? minha vida um homem encantador. Ama o E tudo dinheiro acabou fazendo dele. muito sentido pra mim. Me apaixonar de verdade. Mas ele é velho. Nunca. Eu passou jamais me pela casaria minha com cabeça pensar no amor como algo diferente, mas, como já dizia o meu pai. Chega uma de vez assistir essa apaixonada- besteira. Você quer ver o nosso álbum de família? Olá, bom dia, Sr. Dimitri. Eu não entendo. Qual é a sua, hein, cara? Você tá me perseguindo? Não, foi só uma coincidência. Entendi. Tudo bem, então. Foi ótimo te encontrar, mas eu tenho que ir. Até mais, tá? Tchau. Espere um pouquinho. Você esteve no apartamento de sua esposa, não viu uma menina de cerca de 10 anos? Olha, eu não vi nenhuma criança lá, tá bom? E você também não encontrou sinais de uma criança por lá? Escuta, não tinha menina e nenhuma coisa de criança por lá. Eu só entrei em um único quarto, coloquei a caixa no chão e saí. Foi só isso. Tudo bem. Observe com mais atenção e depois me conta tudo. Entendeu? Tá, tudo bem. Eu posso ir agora? Sim, sim, pode ir. Obrigado. O que você tá fuçando aí? Não, eu não tô fuçando. Eu só tô esperando pela minha esposa. Ah, quase esqueci. Você é o marido. Sou sim, e daí? Não, nada. Por que não se muda pra cá? Muito obrigado, mas eu já tenho um lugar onde morar. Estranho. Porque sua esposa não tem onde morar. É o seguinte.
Isso não é da sua conta. E eu acho melhor você não se meter onde não é chamado, entendeu? Claro, eu entendi. Ah, é? O que foi que você entendeu? Que você é um idiota. O que quer dizer com isso? Bem que eu queria dar um soco na sua cara. Tudo bem então, pode vir aqui falar comigo. Algum problema? Vamos lá, pode vir, eu tô esperando. Vem logo. Ah, não vai vir, né? Tudo bem, eu já entendi qual a sua. Estou pronta. Vamos? Mas é claro, vamos sim. Aqui é bonito, não é? Por que viemos aqui? Eu pensei que você ia gostar de vir até aqui. Sobre o que você quer conversar? Nada de especial. É só que... a Sveta não é assim como você. E como é comigo? Bom, é que nós dois nos entendemos mutuamente. Sabe, é que eu penso o tempo todo sobre a gente e eu não consigo esquecer. Esse aqui é o nosso lugar. Eu não quero ficar aqui. E se a gente for tomar um café? Pra ser sincero, as coisas não vão muito bem ultimamente. Sabe, parece que tudo tá desmoronando, tá caindo. Pra dizer em uma palavra, uma crise. Nós vamos superar. Nós? Olha só, a Sveta é uma boa garota, isso é verdade, mas ela não é você. Nem parece que eu a conheço. Se não fosse por essa situação... Você entende que eu não posso fazer nada agora. Tem a criança. Eu tenho um pedido
pra te fazer. Tudo vai desmoronar se você não me ajudar. Já querem pedir? Ainda não, por favor. Resumindo, é o seguinte. Precisamos vender o apartamento para nos reerguer. Em 1 mês e meio, no máximo, eu vou comprar um novo. Quer dizer, eu vou comprar 2 novos. Um para você e um outro para mim. Deixa que eu Não. pego. Não precisa. Olá, senhor Dmitri. Conseguiu aquilo que eu pedi? Não tem nenhuma menina lá, tá? O senhor tem certeza? Eu olhei e não tem ninguém lá, exceto a Lena e aquele louco. Certo, obrigado pela ajuda. Tá. Estas são as pirâmides do Egito. E esta é a Esfinge. Aquela que faz enigmas? Sim. Ah, e aqui estamos no mar. E este aqui é o seu tio, vestido de cowboy. Parece? Sim, mas O que é? parece de um desenho animado. Ah, sim, com certeza. E é isso. Você tem mais fotos? O que você quer ver? As que tem a minha mãe junto. Antes de vocês viajarem. Isso deve estar em outro álbum. Eu vou buscar e vou te mostrar. Aconteceu alguma coisa? Tem algo errado comigo. Ele te machucou? Não é isso. Então o que é? Eu não sei como continuar vivendo. O que eu faço? Eu tento tratar as pessoas como gostaria de ser tratada, mas sempre dá tudo errado. Eu ajudo e as pessoas me usam de forma descarada, sem cerimônia, como se eu fosse um saco de lixo. Eu acho que eu sou estranha. Eu sou defeituosa, quebrada, sabe? Não é verdade. Você é maravilhosa. Você é boa, carinhosa e muito linda. E como você sabe? Você nunca nem me viu. Ah, eu sinto isso. É o que eu acho. Pois você está errado. Porque eu sou uma aberração. Eu sou incompleta. Ah, mas por quê? Eu nem posso ter filhos. O que você acha disso? Ah, bom, podia ser pior, não é? E o que poderia ser pior? Bom, por exemplo, carregar a culpa pela morte de outras pessoas. Mas você não matou ninguém, matou? Eu era capitão de um navio. Houve um acidente, uma explosão. E eu perdi a consciência. Quando eu acordei, tudo era silêncio, escuridão, frio. Eu passei um dia inteiro sem saber o que fazer. Quando me resgataram, eu descobri que os rapazes me trancaram no porão e foram lutar para salvar o navio.
Todos eles morreram. É por isso que você não sai? Eu sinto que se eu sair, eu... Talvez esteja certo em não sair. Lá fora não tem nada de bom.